Comprometido, nós vamos conversar a partir de agora, aqui na Rádio Bandeirantes, sobre energia solar. A gente já fez aqui em outras oportunidades um papo com o pessoal da Absolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, para mostrar como esse segmento, como esse setor tem crescido e tem ocupado cada vez mais espaço e se tornado cada vez mais um referencial de energia limpa para o cidadão, pessoa física, para as empresas, uma mudança, uma quebra de paradigma de que maneira a gente se utiliza ou faz uso da energia para as nossas vidas profissionais ou pessoais mesmo. Nós estamos aqui com o Rodrigo Sawaia, que é presidente executivo da Absolar, que nos atende nesta quarta-feira. Como vai, Rodrigo? Tudo bem? Olá, Ronald. Boa tarde a você e a todos e todos que assistem à Rádio Bandeirantes. Um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Me diga uma coisa, eu estava lendo uma notícia e li no ano passado a respeito de como os painéis solares chineses tinham caído de preço e criavam um desafio aqui no mercado, uma queda superior a 40% em 2023. E aí, na sequência, vem outra notícia falando do aumento de impostos para as placas solares aqui no Brasil. E aí eu queria criar um meio do caminho, o que eu posso comemorar e o que eu posso lamentar de tudo isso que tem acontecido com esse setor. Viu, Rodrigo? Olha, Ronald, a primeira coisa que nós todos brasileiros podemos comemorar é justamente que a energia solar fotovoltaica, graças à evolução tecnológica, continua reduzindo seu preço ano após ano e se tornando mais acessível para brasileiras e brasileiros, para pequenos negócios, para produtores rurais que querem reduzir a sua conta de luz. Esse é o ponto para a gente comemorar. Para a gente ter uma ideia, com um sistema solar bem dimensionado, uma família, um pequeno negócio, um produtor rural consegue reduzir a sua conta de luz em 80% ou mais com essa tecnologia. E esse é um sistema que se paga em mais ou menos 4 a 5 anos, então vale muito a pena investir em energia solar nesse momento no país. O lado ruim, Ronald, é que a energia elétrica continua se encarecendo cada vez mais no Brasil. Tem ficado cada vez mais cara, acima da inflação é o crescimento do preço da energia elétrica, e com isso a energia tem pesado no bolso das pessoas e também no bolso dos negócios para se manterem competitivos. Então, já não é mais uma opção, né? As pessoas estão buscando essas tecnologias como a solar, como tecnologias mais eficientes de iluminação, para poder manter as contas em dia, para poder fechar o mês, né? E a solar pode agregar muito nisso. Infelizmente, falando mais um ponto desafiador, tivemos nos últimos anos taxas de juros muito elevadas, então isso dificultou as pessoas conseguir crédito para comprar o seu sistema solar, para fazer um financiamento para energia solar. Mas a expectativa esse ano do mercado, do setor, é a redução da taxa básica de juros e, com isso, o acesso a linhas de financiamento com condições mais acessíveis para a sociedade, para a população. Esse aumento uma decisão aí da Secretaria que gerencia esse setor, aumentando de 6% para 10,8% os impostos em cima daquilo que é a matéria-prima para vocês. Como que isso colocou vocês dentro das perspectivas que já tinham e daquilo que vocês tiveram que se replanejar para se adequar àquilo que vocês imaginavam como seria o ideal? Perfeito, Ronald. Primeiro, atualizar o número. Apesar de ter saído em vários momentos que era 10,8%, esse imposto ele saiu de 6% e aumentou para 9,6%. Foi a publicação oficial até o momento. Então, só uma atualização de valor, Perfeito. Pelo menos é um pouco menor. Para o consumidor, para as pessoas que vão usar essa tecnologia na sua casa, isso não diminui a atratividade e a vantagem que a energia solar traz para as pessoas. Mas para as grandes usinas solares, isso foi um grande problema que nós agora estamos trabalhando para poder superar. Por quê? Essas usinas solares, elas têm financiamentos, às vezes até de bancos públicos, que precisam desses códigos tributários com isenção de imposto para o financiamento ser mantido. E uma vez que o governo elimina essas isenções, isso prejudica, inviabiliza, põe em risco o financiamento dessas usinas. Nós mapeamos 18 gigawatts de usinas solares que estão em risco, são 69 bilhões de reais em investimentos que seriam feitos aqui no Brasil até 2026 estão em risco,
540 mil novos empregos verdes que o nosso setor quer gerar, mais de 500 mil de empregos até 2026 que estão em risco. Então, nós estamos buscando diálogo com o governo federal para que a gente possa minimizar esse problema e, acima de tudo, com as instituições financeiras para que a gente não jogue a água fora com o bebê junto. Quer dizer, a gente não joga esses projetos fora, o Brasil perca essa oportunidade de investimentos e empregos se esse financiamento for cancelado. Mas tem tido abertura para essa conversa? Tem tido abertura. Essa semana nós teremos uma reunião e uma conversa já com algumas das instituições financeiras e uma outra agendada na semana que vem. Mas o que nos preocupa é que o governo no ano passado recebeu de nós um material bastante abrangente que fazia o mapeamento de 122 códigos tributários de equipamentos solares que a gente recomendou não fossem derrubados, não fossem canceladas as isenções, porque justamente afetariam projetos. E apesar do governo ter recebido esse alerta do setor, ele cancelou 74 códigos desses 122, prejudicando esses 18 gigawatts que agora estão em risco. Então, a gente considera que essa decisão foi um retrocesso, foi uma decisão ruim tomada pelo governo. A intenção do governo com isso foi tentar atrair mais fabricantes para produzir equipamentos no Brasil. Como você comentou no começo da nossa conversa, muitos dos equipamentos utilizados pelo setor e pela população, eles vêm da Ásia. Só que isso não resolve o problema, porque os fabricantes que hoje estão no Brasil são responsáveis por menos de 5% do que o mercado brasileiro precisa de equipamentos. Então nós temos que trazer esses equipamentos de fora para atender a demanda do mercado. E segundo, os equipamentos feitos no Brasil hoje chegam a custar 50% até 100% mais caro do que o equipamento que vem de fora. Então aumentar o imposto de 6 para 10 ou 6 para 9,6 não vai resolver esse problema. E só corre o risco de prejudicar, de encarecer a tecnologia. Felizmente, para quem investe no dia a dia na energia solar, nas suas casas, pequenos negócios, esse impacto é pequeno, não vai afetar as pessoas, elas continuam podendo ter acesso à tecnologia de forma competitiva. Mas me explica uma coisa, as geradoras, os parques que já estão montados e que têm as placas solares, a incidência desse aumento percentual se dá na aquisição de novas placas, nas substituições das que já tem, é isso? Das novas usinas que estão em construção e das usinas que já têm contrato assinado e estão na parte inicial de estruturação dos projetos, buscando financiamento junto às instituições financeiras. Aquelas que já estão construídas, que já têm contrato, que já estão operando, não são afetadas. Hoje o Brasil tem mais ou menos 11 gigawatts em usinas já em operação. Mas 18 gigawatts, quer dizer, mais do que o Brasil tem em usinas de grande porte, está em risco de ser perdido. Então é um volume muito significativo, a gente tem que evitar esse retrocesso, trabalhar para que não haja esse problema. No resultado de 2023, foi aquilo que vocês imaginavam, que vocês projetavam? Foi acima do que se imaginavam? Conta pra gente. O ano de 2023 foi um ano desafiador para o nosso setor, mas os resultados finais foram acima do que a gente havia projetado. Os números ainda são preliminares, nós vamos lançar um balanço para vocês mais detalhado assim que os números estiverem todos consolidados, mas foram mais ou menos 11 gigawatts de energia solar adicionados na matriz elétrica brasileira, em nova potência. Isso faz da energia solar hoje, Ronald, a segunda maior fonte do Brasil. Nós temos 37 gigawatts em operação no país. A nossa matriz tem mais ou menos 210 gigawatts no total, 37 são solar, dá mais ou menos 16,3%, 16,4%. A segunda maior fonte do Brasil. Quem imaginaria que depois das hidrelétricas, da água, o sol já é a segunda maior fonte do Brasil, em terceiro os ventos, todas fontes renováveis, mas a gente continua precisando avançar e diversificar a matriz, até porque é difícil, depender e prever quando que vai ter chuva, quando que não vai ter chuva, e a gente precisa dessa água para muitos outros usos, além da geração de energia elétrica. Então, diversificar é a palavra da vez. Diante desse desafio todo, a projeção de vocês para 2024 foi afetada em que medida? Pois é, nós ainda estamos fazendo a conta de quais vão ser os impactos dessas decisões do governo nas projeções de 2024. Mas o que a gente anunciou no início de dezembro é um ano de 2024 com mais ou menos 9,4 gigawatts que serão adicionados. Isso representa por volta de 39 bilhões de reais em novos investimentos que o nosso setor vai trazer para o Brasil.
e a geração de 281 mil empregos verdes só em 2024, fazendo do setor solar fotovoltaico uma grande locomotiva de desenvolvimento econômico, social e ambiental para o Brasil esse ano, e a gente espera que continue assim com o apoio do governo federal, de estados e de municípios. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Rodrigo Sawaia, que é presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Rodrigo, eu sempre gosto, acho que é um compromisso nosso, de tornar a nossa conversa a mais popular possível e que mais se aproxime do consumidor, do cidadão que está nos ouvindo agora. Então sempre aproveito esses momentos finais do bate-papo para transformar tudo isso em verdade do dia a dia. Hoje, o cidadão que decide, mora numa cidade grande, e que decide, preciso desfrutar dessa nova tecnologia. Quem ele deve procurar? De que forma as coisas acontecem hoje? O que mudou de um ano para cá com novas tecnologias e da aproximação disso para o cidadão comum? Vamos lá, o Brasil hoje tem por volta de 25 mil empresas que trabalham com energia solar. Quem tiver interesse nessa tecnologia vai encontrar uma opção para reduzir a sua conta de luz de forma importante. Basta ele procurar uma empresa especializada em energia solar fotovoltaica. A gente recomenda, faça sempre 3 cotações diferentes. No site da BSolar nós temos a lista dos nossos associados, que são empresas que trabalham no mercado e no setor. Você pode verificar pela sua região, pelo seu estado, aquelas que instalam sistemas fotovoltaicos, são integradores, instaladores, projetistas e vão ajudar a dimensionar um sistema para a sua necessidade, ajudar você a buscar financiamento, se você quiser, para financiar esse projeto, essa usina, e com isso ter uma tecnologia que vai se pagar em 4 a 5 anos e que dura 25 anos ou mais, gerando economia diretamente no seu bolso com sustentabilidade. Solar vale muito a pena. E isso, um condomínio que queira fazer uma ação com todos os moradores chegaram à conclusão na reunião de que vale a pena. Eles têm que agir da mesma forma como um cidadão que individualmente vai atrás dessa solução? Da mesma forma, só que eles têm também uma outra opção. Mesmo quem mora em apartamento ou um condomínio, se não tiver área suficiente de telhado para usar o sistema fotovoltaico localmente, pode buscar uma área de terreno para gerar essa energia em um local e consumir num outro local, isso é possível, de tal modo que as pessoas possam desfrutar dessa tecnologia mesmo se não tiverem o seu próprio telhado. Ele pode consumir de uma usina que já existe, uma fazenda de energia, por exemplo, em outro local completamente diferente? Pode, desde que seja na mesma área de concessão, ou seja, na mesma distribuidora que atende a casa dele. Se isso acontecer em São Paulo, por exemplo, dentro da área da Enel, por exemplo, eu poderia contratar uma empresa e mesmo que ela não esteja aqui, estivesse, por exemplo, em Parelheiros, que é dentro de São Paulo, ali uma fazenda de geração de energia. Se estivesse dentro da área de São Paulo, estaria ok. Pode ser, se for o telhado de um centro de distribuição também, numa marginal ou em algum local que tenha essa área disponível, instalar a usina nesse telhado e fazer uso dessa energia em escritórios, em apartamentos, em condomínios. Isso é plenamente possível. Nós já temos empresas atuando nesse formato em São Paulo e em outras regiões do Brasil. Hoje, o cidadão comum, um cara na casa dele, que quer gerar isso daí, de forma atualizada diante de tudo isso que a gente conversou, qual é o investimento? Uma casa com uma família de 4 pessoas, o investimento para que ele passe a desfrutar disso numa residência? Ele vai fazer um investimento na faixa de R$15 mil aproximadamente. Isso varia dependendo da quantidade de energia elétrica que ele consome no mês, né? Cada realidade é uma realidade. E em 4 ou 5 anos ele recupera esse investimento e aí é só alegria e economia no bolso. Ainda tem a questão do excedente de energia gerada em que ele pode passar para outra pessoa, alguma coisa assim? Tem, isso está garantido na lei, é um direito do consumidor de poder gerar e usar essa energia e esse excedente ele não é perdido, ele também não precisa ser armazenado, ele pode ser compensado com o consumo naquele mesmo mês em uma outra unidade consumidora, quer dizer, se uma pessoa tem uma casa e tem um apartamento no nome dela, dá para ela usar nas duas ou usar no mês seguinte, pode fazer isso também. E a boa notícia, Ronald, é que as regras agora estão claras até 2029 para os consumidores, ele sabe exatamente quanto que ele vai receber de crédito, né, por essa energia que ele injeta na rede, e nós estamos trabalhando com o governo, com
Ministério de Minas e Energia, com a Agência Nacional de Energia Elétrica, para calcular esses benefícios para depois de 2029 também, já que esse sistema tem uma vida útil de mais de 25 anos para as pessoas. Rodrigo Sawaia, presidente executivo da Absolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Um grande prazer, Ronald. Obrigado a você, a Rádio Bandeirantes, e um abraço ensolarado para todas e todos. Valeu.